Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Marcos 4, a partir do versículo 35. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estavam os outros barcos, também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantaram sobre o barco, de forma que este aí ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos para o 40, versículo 40, parte B. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Porque vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aleluia! Porque o medo, o que é que ele faz? Ele anula a fé. O medo é um espírito maligno. A fé também é um espírito. A Bíblia diz que é para nós termos o espírito da fé. Então, como os discípulos estavam apavorados, estavam com medo, eles anularam o espírito da fé, que é aquele que nos dá confiança em Deus. Porque fé é confiar em Deus. Esse ditado de dizer assim: Jesus está no barco, tudo vai bem. Sabe que não é exatamente dessa forma? Jesus estava no barco, tudo estava bem para aqueles discípulos? Não estavam bem. Mas por quê que não estava bem? Porque eles não confiaram em Deus, eles não entendiam o poder da fé. Amém? Porque exercer fé quando tudo tá bom é fácil. Até o mundo, até quem não conhece Deus faz isso. Sabe como é que o mundo exerce fé? Eita, eu amanhã vou trabalhar, vou sair para trabalhar, vou fazer isso e aquilo outro. Eita, deixa eu pegar aqui meu carro, vou ligar meu carro e vou me deslocar até tal lugar. Isso é fé. Uma fé natural. Que ele confia que vai fazer algo e aquilo acontece. Porque ele teve uma fé natural. Ele colocou uma fé natural em ação, não é assim? Então, para ter uma fé natural, quando tudo está bom, quando tudo está na abundância, o mundo tem. Mas a minha e a fé de quem confia em Deus, ela vai ser provada quando a tempestade se levantar. Quando o medo, o pavor quiser pegar a mim e a você. Amém? Quando as suas emoções fizerem você se estremecer todinho de medo. Alguém já passou aqui um medo tão grande a ponto de se tremer? Eu já passei por pânico muito grande a ponto de eu ficar me tremendo. Por quê? Minhas emoções estavam gritando. Sabia que Jesus passou por isso? As emoções dele estavam gritando a ponto dele suar sangue. Isso é o quê? É as emoções gritando. A alma gritando. Pai, passa de mim esse cálice. Mas a vontade dele, ele não quis fazer. Que seja feita a tua.
É nesse momento, em momentos de pânico, em momentos de pavor, que a nossa mente, ela se fecha para raciocinar, para ouvir a voz de Deus. A gente só consegue dar ouvido ao medo, ao espírito maligno, aquele tormento na nossa mente. Porque a fé, ela não vai vir daqui. Ela vai vir daqui, do nosso espírito. Eita, mas meu corpo está se tremendo, eu não sei o que eu faço. Começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas, porque se você não sabe como orar naquele momento de pânico, o Espírito que está dentro de você vai saber orar de maneira perfeita para aquela situação que você está passando. Se no momento as suas emoções estiverem gritando a ponto de uma forma tão grande e você não conseguir discernir, comece a orar em línguas. Nesse momento eu canto: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Nesse momento ele intercede. No momento que as suas forças estão sendo roubadas, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Porque a sua alma, a sua mente, as suas emoções, elas vão se estabilizar, vão ser colocadas no lugar. Nunca tome nenhuma decisão em momentos de pânico, em momentos de opressão. Porque é nesse momento que os maiores erros da nossa vida são cometidos. Amém? É no calor de uma briga, onde os ânimos estão exaltados, que o marido agride a esposa. É no momento de briga em que as emoções estão lá em cima e a gente não consegue raciocinar o que a gente está falando. Que a gente fala palavras que podem matar uma pessoa para o resto da vida dela. Que podem matar as emoções para o resto da vida dela. Então, nesse momento, o melhor é você ou se calar ou começar a interceder. Se você estiver precisando de uma ação, de uma resposta rápida. Amém? Aleluia. Vocês estão entendendo? Aleluia. Nunca houve um tempo em que é necessário nós dominarmos as nossas emoções. Nunca houve um tempo em que é necessário blindar a nossa mente. Porque nunca as pessoas foram tão atacadas e tão bombardeadas na mente como elas estão sendo agora. Ao mesmo tempo, da mesma forma que pessoas estão sendo bombardeadas sob quarentena aqui, em outro lugar eles estão sendo. Satanás tem se aproveitado dessa situação, tem se aproveitado da fragilidade das pessoas, que já de tempo as pessoas já vêm com mentalidade fraca. É ou não é? Então, Satanás está aproveitando esse tempo em que as pessoas estão vulneráveis. Porque Satanás ele é estrategista, minha gente. É num momento de vulnerabilidade que ele vai atacar. Quando um predador ele vai atacar uma manada, ele não vai no mais sorte, não. Ele primeiro para, ele fica de longe observando. E ali ele já identifica quem é o líder, quem é o mais fraco, quem é o mais isolado, quem é aquele que está mais no cantinho, magrinho, muxoxo, até é triste com as pessoas, até cabisbaixo, querendo se isolar. É ou não é assim? Aí aquele predador isola aquela presa o mais longe possível da manada. E ele vai lá e ataca. De maneira com que aquela presa não tenha como se defender. Então, se até na natureza, onde os animais eles não têm raciocínio, acontece dessa forma, imagina conosco, que Satanás nos conhece desde quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão. Que povo é esse? Que ele teve que descer do céu para vir formar um boneco de barro.
Por que ele é tão especial assim? Porque as outras coisas ele disse, faça-se, haja luz, haja não sei o quê, haja não sei o quê. E quando vai criar o homem, a Trindade entra em ação e diz, façamos o homem à nossa imagem. E Satanás já tinha sido jogado na terra. E ele provavelmente ficou observando a maneira como Deus estava criando aquele boneco de barro. Oxi, parecido com ele. Eu que fui um anjo não sou parecido com ele, eu sou uma espécie. Por quê? Eles são justamente o que eu queria ser. Parecido com o Altíssimo, a imagem e semelhança dele. O quê? Domínio? Como assim ele está dando domínio a esse boneco de barro? Eu que queria dominar. Eu? Como é que ele dá domínio a esse boneco de barro? Você tem ideia da inveja que Satanás tem de nós? Inveja. Sentimento de cobiça, sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. É isso que Satanás tem de nós. Inveja. Desejo indomável de possuir o que Deus deu a nós. Deus disse, domine. Isso aqui é seu, Adão e Eva. Domine. Deus deu a Adão e Eva o poder de dominar sobre a criação. E Satanás cobiçou, invejou aquele que tinha sido dado ao homem. Então ele foi lá no momento e usou a cobiça do ser humano, o livre-arbítrio, o desejo de duvidar. Será que é assim mesmo? Será que o que Deus disse é verdade? Será que Deus é assim mesmo? Ah, foi isso que ele disse, foi? A ponto de fazer eles cogitarem. Ah, foi isso mesmo que Deus disse? Ah, morre não, olha. Morre não. Ou seja, eles aqui não tiveram fé, não tiveram confiança que aquilo que Deus tinha dito a eles era verdade. Que vocês vão morrer. Eles não confiaram em Deus. Por que o mundo hoje está do jeito que está? Porque as pessoas não confiam mais na soberania de Deus, não confiam mais no poder de Deus, de quem Deus é, não confiam mais que vem um período, sim, de ira que vai ser derramado sobre a terra. As pessoas não confiam mais no que Deus diz. Ou a gente vive um momento em que fazer o certo é errado. Oxe, mas como assim? Tu recebeu 2 benefícios e não vai devolver? Não, mas isso é errado. Oxe, mas não tem nada não, oxe. O mundo é dos espertos. Então você fazer o certo é visto como errado. E quem está fazendo o errado é que está certo para o mundo. Estamos vivendo dias em que você tem que fazer muita força para você fazer o certo. Você tem que colocar muita força. Porque muitas pessoas se levantam contra você quando você está fazendo certo. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses. Então não está assim. Nos últimos dias as pessoas serão arrogantes,
Qualidade é o caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, orgulho ostensivo, altivez. Como tem se levantado uma geração com tanta arrogância, a ponto de dizer, isso aqui, ela precisa ser colocada no lugar dela. Não considere ela como deveria, não. Coloque ela no lugar dela. O que é isso, senão arrogância? O que é isso, senão o mesmo sentimento que brotou lá em Satanás, na rebelião, quando ele foi expulso dos céus? Inveja, arrogância. Aleluia. Soberbos. As pessoas serão soberbas. O que é soberba? Sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. Orgulho, altivez, arrogância. Quantas pessoas estão debaixo da soberba, se achando superiores ao próprio Deus, se achando superiores àquilo que o próprio Deus estabeleceu como certo e como errado, querendo estar até mesmo acima da lei. O espírito do anticristo já está aqui. Ele já está operando. Ele já está operando e ele não muda. São os mesmos sentimentos. Vamos lá para Isaías 14. Isaías 14, a partir do versículo 12. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Diga ou não diga se não tem pessoas no nível de arrogância tão grande como esse de Satanás nos dias de hoje? Ah, não, porque eu estudei, eu sou economista, eu sou não sei o quê, eu sou fiado numa sabedoria natural. Vamos para Romanos 1. Aleluia. Romanos 1, a partir do versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, como também de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, vistos que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável
para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam os justos decretos de Deus e de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuarão a praticá-las, mas também os que aprovam as que praticam. Diga se não é um perfeito quadro montado aqui do perfeitamente correto. Pessoas até cultas, pessoas que até têm sabedoria natural, mas elas desprezaram o conhecimento de Deus. Elas desprezaram que toda ciência, que todo conhecimento vem de Deus. Aleluia! E se tornaram soberbas, arrogantes, se achando como o próprio Deus. Se achando tão sábios quanto o próprio Deus. E criaram suas próprias leis. A gente vê aqui desobedientes aos pais. Sem amor pela família. Diga se não é assim. Eles quebram primeiro a força da família. Eles quebram o poder da influência de pai e de mãe. Se você for conversar com pessoas assim que defendem o politicamente correto, a maioria delas tem relações cortadas com pai, com mãe e não vive bem em família. É ou não é? Porque família é a base. Família é a base. Se a família foi desconstruída lá no começo, então é dentro da família que vai acontecer os maiores abusos, os maiores traumas, as maiores fortalezas de uma criança. Vai ser construída dentro da família, porque a família foi desconstruída desde lá do começo. Por que esse ataque tão grande contra a família, contra os pais? Porque eles são autoridade. Eles são autoridade. Então, se você quebra a influência de uma autoridade, nasce dentro de você aquele mesmo sentimento de rebelião que nasceu em Satanás. É a legalidade que ele encontra. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar a autoridade mais próximo que tem perto de você. E quem é se não for seus pais? Porque vivemos dias em que filhos têm tanta raiva de pai, não quer estar perto de pai e mãe. Prefere ver o pai e a mãe morto do que se sujeitar, do que obedecer e do que amá-los. Sendo que a Bíblia diz que filho que honra pai e mãe vai viver muitos dias. E tudo que ele fizer vai prosperar. Satanás, ele conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. Satanás não perde tempo em ser Satanás. Então ele conhece os princípios estabelecidos por Deus na Bíblia. Não para obedecer, mas para quebrá-los. Para fazer o ser humano quebrá-los, mesmo sem saber. Ah, mas eu não sabia. Mas por detrás de você tem uma influência maligna que conhecia esses princípios e fez você errar. Mesmo dentro de nós, tendo consciência do bem e do mal. Amém? Não existe quem tenha só consciência do mal. Dentro de nós existe a consciência do bem e do mal. Lá dentro existe consciência do que é certo e do que é errado. Dentro do ser humano existe isso. Amém? Faz parte do nosso DNA. Conhecedor do bem e do mal. Amém? Mas os princípios estão aqui. Então, é sobrevivência. Não diz que é sobrevivência você ficar dentro de casa, guardadinho, na quarentena. Não é? Porque você vai sobreviver se você não tiver contato com quem está contaminado. Pois conhecer os princípios que estão aqui. É para você, é sobrevivência. Amém? É sobrevivência conhecer o que está aqui. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Vamos lá para Efésios 4. 4 a partir do versículo 11. E ele mesmo designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? Então é necessário que a gente tenha autoridades que conhecem essa palavra, que Deus confiou a unção para que ela nos ensine o conhecimento de Cristo. Amém? Deus ungiu pessoas. Deus ungiu pessoas, ministros do Evangelho, ministros da palavra para cuidar de nós. Para quê? Para que nós não sejamos enganados, nem levados de um lado para o outro com vento de doutrina enganosa. Amém? Então é necessário nós irmos para a igreja, é necessário nós congregarmos, é necessário nós estarmos debaixo de uma unção que Deus confiou. Amém? Porque isso vai garantir com que a gente cresça na palavra. Ah, não, mas eu não preciso congregar. Eu conheço Deus, eu estudo a Bíblia em casa, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que você está debaixo de uma unção. Não é a mesma coisa que você está sendo cuidado pelos 5 dons ministeriais. São eles que vão garantir a você um bom alimento para que você chegue à estatura, para que você conheça Cristo na sua plenitude. Amém? Porque a unção que tem pai não tem em mim. Amém? A unção que tem em Cati não tem em mãe. Então, um aperfeiçoa o outro. A unção que tem na vida do outro, de um, vai abençoar a vida do outro. E é assim que nós crescemos. Por que Deus disse lá, olha, se ninguém parar, eles precisam ser parados, porque essa unidade aí, eles não vão ter fim, nada vai parar eles. Por quê? Porque é o princípio da unidade, o princípio de se unir, de estar junto, faz com que as pessoas cresçam. Eles estavam unidos, mas com um propósito errado. Imagina quando pessoas que conhecem essa palavra se unem para o propósito certo, o que é que elas não podem fazer nessa terra? Amém? Então o maior desejo de Satanás é separar, é dividir para conquistar. Isso é um dos princípios dele, porque quando ele divide, quando ele separa, quando ele isola as pessoas, fica mais fácil de comer aquela presa. É ou não é? Uma pessoa isolada dentro de casa, ela vai ser bombardeada. E se não tiver um mais forte para levantar o mais fraco, quem a sustentará? Tem dias que eu estou na fossa e quem me levanta é Flávio. Tem dias que ele que está na fossa, quem levanta ele sou eu. Porque um cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Mas uma pessoa isolada? E pessoas com problemas dentro do casamento que não foram expostas a essa palavra, isolados. Como não estão suas vidas dentro de casa? Nunca foi visto, irmão, nesses últimos dias, um índice tão grande de divórcio, de agressão e de abuso. Nesse período de quarentena. Por quê? Porque as pessoas não foram expostas ao manual para viver em unidade. Amém? Pessoas mergulhando, se isolando na internet. É ou não é assim? Trancada dentro de um quarto. Não, mas está dentro de casa, está guardadinho do vírus. Mas está mergulhando num precipício sem fim. Num abismo sem fim. Está se perdendo. Amém? Então somente a unidade, o amor é que pode resgatar uma pessoa. O amor de Deus, a intercessão. Por isso que Deus vai atrás daquela ovelhinha, sozinha, isolada. Porque Ele sabe que quando Ele encontrar ela, ela vai estar toda machucada, toda ferida, toda arrebentada. Porque não tem como uma ovelha se distanciar do rebanho e ela ficar bem. Tem? Tem não. Porque feras vão atacar ela.
Ela vai estar desprotegida, ela vai estar sem o seu pastor, ela vai estar sem o seu rebanho. Então as feras vão em cima mesmo. E é só para fazer um arranhãozinho, não é para matar. Meu irmão, a gente não pode brincar. A Bíblia diz que a gente precisa se fortalecer no Senhor, se revestir da armadura de Deus, para que a gente possa permanecer firme. Aleluia! Existe algo no reino espiritual acontecendo e nós precisamos estar atentos a isso e acordar. Por que Jesus direciona lá em Apocalipse, nos últimos dias? Ele fala para uma igreja que está dormindo. Por quê? Porque a igreja está desapercebida do que está acontecendo. Está sendo tudo preparado. E a igreja está desorientada. Tá que nem eu, quando eu boto essa máscara, eu fico desorientada. E a gente não pode, a Bíblia diz que a gente tem que ser vigilante. Vigilante, está sempre a posto, está sempre alerta, está sempre ligado com o Senhor. Porque Ele sempre tem uma direção para todos os tempos. Para todos os tempos, Deus tem. Ele está no começo e está no fim. Eu sou o início e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Então isso aqui, Ele já está aqui, Ele já sabe. Mas será que nós estamos atentos a esse tempo? Será que nós estamos atentos àquilo que o Espírito tem falado à sua noiva neste dia? Ou será que nós só estamos atentos ao Espírito do Anticristo? Será que nós só estamos atentos àquilo que o Espírito do Anticristo tem mandado as pessoas fazerem? E tem esquecido da voz do leão que está rugindo? A noiva tem um som. Qual é o som da noiva? Sou do meu amado e ele é meu. E ele vem saltando pelos montes. Uhul! A noiva, ela tem uma voz, ela está apaixonada, pode pisar no pé dela e ela, ai, meu amado está vindo. Oxi! Menina, tu não tem medo não, é o povo tudo morrendo aí no mundo, não sei o que, Sou do meu amado e ele vem saltando pelos montes. Por quê? A noiva tem consciência para onde ela vai, quem ela é, quem é o noivo dela. Ela tem consciência do que aguarda, daquilo que está esperando por ela. Imagina só. É tão linda aquela cena que o noivo pega a noiva com aquele vestidão tão bonito e bota ela nos braços e entra dentro da casa novinha, cheirando a novo, com a noivinha nos braços. Não é tão linda essa cena? E a noiva tem segurança de estar nos braços daquele noivo forte, viril, que protege ela. Ela está protegida, ela está provida. Porque não é isso o papel do noivo? Dar provisão à mulher, dar sustento à esposa, dar proteção. É assim. Por isso que a estrutura do corpo do homem é músculo, é maior do que a mulher, porque ela vai ser protegida. Então é assim que a noiva está nesses dias, com consciência de que ela está protegida. Igual Jesus disse aos discípulos: ei, por que ainda estão com medo? Será que não tem de ser? Eles não tinham se convertido ainda, eles não tinham entendido o que estava acontecendo. Mas agora a gente tem Jesus, a gente se converteu. A gente sabe quem é o nosso noivo. A gente sabe quem é Ele. A gente está protegido, a gente está nos braços do leão da tribo de Judá. Quem aqui já assistiu Nárnia? Eu já assisti. Quando aquele leão chega lá no topo da colina e ele dá aquele rugido. E o povo tudo para. Até os bichos feios lá ficam. O rugido do leão.
E eles começam a se tremer de medo. Pois a gente é para ter essa consciência. Olha o leãozinho que está aqui por trás de mim. Ele só precisa dar um sopro para destruir o anticristo. Mas Jesus é demais. Ele podia destruir com espada. Ele podia vir com um metralhador. Mas ele vai destruir só com... humilhar mesmo. Ele vai dar só um soprinho. Só para humilhar mesmo. Aquele arrogante, aquele prepotente que se acha as maiores armas biológicas, as maiores armas, as bombas, não sei o que. Uma bomba nuclear destrói o mundo. E ele vai chegar e vai fazer. Só para humilhar a arrogância, a prepotência de quem acha que é alguma coisa e não é um nada. Você tem que olhar para isso aqui, ó, para a solinha do seu sapato todo dia e dizer: oi, cão, você tá aqui debaixo, ó, da sola, não é nem do pé, da sola. E humilhar Satanás com a consciência de quem você é, de quem é seu noivo, de quem é o leão da tribo de Judá. Disse Jesus: oi, lá vem o príncipe desse mundo, mas ele nada tem. Eu não entrego, ninguém me mata, eu que dou a minha vida. Ninguém tem poder para me matar, sou eu que dou. Satanás não tem mais nem a chave da casa dele. A chave da morte está com Jesus. O que a gente acabou de cantar. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. A minha e a sua vida está nas mãos dele. É ele quem tem a chave da morte, do poder da morte. É ele quem tem. Aleluia. Tendes fé, tendes confiança em Deus. Confia nele. Será possível que um povo numa velha aliança entrou dentro de uma fornalha de fogo que foi aquecida 4 vezes mais e eles não temeram? Se Deus não livrar bem, se Deus não livrar, eu vou continuar louvando o nome dele. Que consciência era essa que esse povo tinha? Fé, a fé. Eles tinham fé em Deus, eles confiavam em Deus. Que se passar pelo fogo não ia se queimar. Mas a gente fica: será mesmo que Deus vai me livrar? Será? Será que não tem fé? Por que está escondendo? Será que a gente, numa superior aliança com maiores promessas, ainda está vivendo num engano, gente? É muito maior o que está conosco, é muito maior o que Deus nos deu. E anunciar o ano aceitável, nós estamos no ano aceitável do Senhor. Eu acho que se o povo da velha aliança tivesse vindo nesse tempo que a gente está agora, meu Deus, eu acho que eles iam ficar: meu Deus, esse povo está no mamão com açúcar e não estão vendo. Esse povo está no tempo da graça, do ano aceitável e não estão vendo. Não estão nem aí. Minha gente, eu não queria não viver na velha aliança não. Você queria? Quem errar vai pagar com a própria vida. Hein? Eu não queria não. Se uma mulher perdesse a virgindade naquele tempo e fosse descoberto, era para ela ser apedrejada até a morte. O que é que tem para Cristo? A mulher lá, pega em de adultério. Onde estão os teus acusadores, mulher? Ó Senhor, nem eu te condeno. Será que a gente tem noção da era em que nós estamos? E será que a gente tem noção do que está por vir, que é incomparavelmente melhor? Será que a gente tem noção de que o olho vai ser enxugado, toda lágrima vai ser enxugada, que não vai precisar nem de sol, que a própria glória de Deus vai cobrir toda a terra? Nós vamos ver o Senhor face a face. Eu vou pedir um panda ao Senhor. Vou receber meus galardões, minhas coroas. Vou morar numa mansão de ouro. Eu estou construindo uma mansão de ouro na eternidade e eu vou morar nela. Quem sabe a gente não é vizinho, eu vou dar tchau pra você.
Eu tô com expectativa, minha gente. Tem muita coisa para acontecer. Tem um arrebatamento. Tem os 7 anos das bodas do Cordeiro. 7 anos festejando. Amém. Tem um milênio ainda. Vamos governar juntamente com Cristo. 1000 anos. Depois vai começar a eternidade. Tem muita coisa para acontecer. Eu tô com muita expectativa disso. Eu não quero mais esse mundo, não. Isso aqui é um lixão, minha gente. Isso aqui fede. Fede, fede. A arrogância, a prepotência das pessoas debaixo disso aqui. Desprezam Deus, desprezam o conhecimento de Deus. A gente vai pregar para as pessoas só querem saber da comida e não quer ouvir a palavra, que é o mais precioso. Jesus abriu mão de comer 40 dias, por 40 dias, porque ele tinha consciência de que a presença de Deus era muito mais preciosa. Quando Jesus começa a ensinar a palavra, o povo corre. Porque só quer o bucho cheio. Quando o bucho está cheio, Jesus, eu te sirvo. Quando está seco, quero mais não. Porque você me abandonou. Jesus, por quê? Não quero mais. Tá ou não tá assim? As pessoas deixam de servir a Deus por qualquer besteira. As pessoas deixam de servir a Deus por qualquer coisa. Jó, que nem conhecia a Deus, não tinha conhecimento de Deus. Ele ainda aceitou aquilo tudo como mal, achando que era de Deus, e ele ainda aceitou. E minha gente, a diferença de conhecer o caráter de Deus e não conhecer o caráter de Deus não vai te isentar de passar por situações. A diferença é que quando você passar pelaquela situação, pelo dia mal, você vai saber quem provocou aquilo. E você vai poder se posicionar. Amém? Porque uma pessoa que está passando por uma tribulação, não sabe se foi Deus, não sabe se foi o diabo, não sabe se foi ela mesma. Ela vai poder se posicionar? Não. Mas quando eu sei o caráter do meu Deus, e quando eu sei quem é o diabo, quando eu sei que esse mundo jaz do maligno, quando eu sei que Satanás, o desejo dele é me matar, quando eu sei que eu tenho uma carne, que se eu não dominar ela, ela me domina, e o caminho dela é para a morte, eu vou culpar a Deus pelas coisas? Não. Eu vou me posicionar. Se essa situação foi pela minha carnalidade, eu vou arrumar. Se essa situação foi Satanás, bate em retirada que eu não aceito, devolve o que é meu, eu vou poder me posicionar. Mas quando eu não me posiciono, eu fico burro, fico feito boiano. Não se posiciona. Ou então deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecer. A diferença é de quem se posiciona e quem não se posiciona. Amém? Que posicionamento você vai tomar diante dessas coisas? Que posicionamento você vai tomar diante dessas situações? Paulo disse, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele tinha consciência de que ele podia passar pelaquela situação, porque Jesus estava com ele, que ele não estava sozinho. Então eu posso passar por uma situação de aflição. Amém? Jesus não garantiu que a vida com ele não teria aflição, mas ele disse, eu estou com você. Eu vou passar por essa situação com você. Essa é a diferença. O mundo passa pela situação sozinho, vira as costas para Deus e quer passar pelaquilo só. Mas eu e você não precisamos passar por situações difíceis sozinhos. Amém? Esse mundo já é do maligno, mas ele nos deu poder e autoridade. E ele ainda disse, eu estarei convosco até o último dia. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Eu estava ali do seu lado, lhe dando força. Porque se ele não tivesse lhe dando força, você não tinha passado por aquilo. Sustentado, sobrevivido. Amém? Aleluia. É tempo da gente se posicionar com aquilo que Deus nos fala sobre ele, sobre a palavra dele. Amém? Aleluia. Sabemos que nos resta pouco tempo aqui nessa terra. Então o papel da igreja é falar de Jesus para o maior número de pessoas.
enquanto a gente ainda tem tempo. Se santificar. Só tem isso, essas duas coisas para a gente fazer. Se santificar e falar de Jesus para o maior número de pessoas. Envolva tudo o que você faz nesses dois princípios. Amém? Vocês foram abençoados? Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.